Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. Agradecemos a Deus e a espiritualidade por mais uma vez estarmos aqui reunidos. Agradecemos também por estarmos com saúde, por termos a oportunidade de estar nessa casa de oração. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, permanecer em silêncio, desligar ou colocar no silencioso os nossos celulares para não atrapalhar os trabalhos, e gostaria também que todos me acompanhassem na prece para a abertura. Prece para o começo da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência, para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-lhes como nós lhes perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Desejo a vocês uma excelente semana. Nas minhas palestras eu gosto muito de dar conselhos práticos para vocês, que vocês consigam visualizar no dia a dia de vocês a situação e, quem sabe, consigam agir de uma forma mais equilibrada para evitar maiores problemas para vocês. E hoje o conselho prático que eu trago a vocês, filhos, é que, infelizmente, não tem escapatória. Terão dias que serão mais difíceis na sua vida. Terão dias que vocês passarão por provações e que ao final do dia você vai estar extremamente cansado, extremamente angustiado, às vezes se questionando sobre as escolhas que fez, se questionando o porquê de você estar passando por essas dificuldades. E quando esse tipo de sentimento chega, quando essa exaustão emocional bate à sua porta, filhos, vocês não podem ignorá-la. E esse não ignorar não é no sentido de ficar fomentando esse sentimento, não é no sentido de continuar falando sobre ele, pensando o tempo todo na situação, às vezes descontando em outras pessoas, em outras situações, as frustrações que você vivenciou em um outro bloco na sua vida, e daí você faz um grande emaranhado de confusão e o seu dia termina pior ainda. Não é isso. Vocês têm que diminuir a carga dessas energias negativas que te atingiram. E como que se diminui isso, filhos? Parando de pensar nela com toda a intensidade que você estava pensando. Eu já sei que vocês não vão conseguir simplesmente não pensar. Após um dia difícil, eu duvido muito que vocês consigam esquecer no mesmo dia o que aconteceu. Mas vocês podem sim diminuir o impacto disso na sua vida, buscando uma paz interior, buscando fazer alguma atividade, alguma coisa que te alivie a cabeça, que te alivie os pensamentos.
Qualquer coisa, filhos. Converse sobre outro assunto, vá ler um livro, vai fazer uma oração pedindo paz, pedindo tranquilidade, vai conversar com uma pessoa que tem a capacidade de te tranquilizar, de te desviar dos pensamentos negativos. Se não existir essa pessoa física ao seu lado, converse consigo mesmo, em pensamento, com seu anjo da guarda, em oração, com o nosso Pai Criador. Mas procure alternativas, filhos, para aliviar essa carga. O grande erro dos encarnados é que algo te desestrutura e você usa aquilo ali como motivação para continuar bravo, irritado o resto do dia e no dia seguinte, às vezes por meses. Isso que é o errado. Não fomentem a negatividade. Não coloque a negatividade num pedestal na sua vida. Não façam isso. Só vai te trazer mais negatividade. Só vai te trazer mais problemas. Inclusive, esse é um dos assuntos do estudo que vai ter nesta quinta-feira agora. Depois eles vão te explicar melhor aqui na mesa. Vai ter que ser adiantado o estudo que seria na semana que vem. Vai ser nesta quinta, dia 24. E vai ser falado justamente sobre isso, sobre o poder das energias. As energias, elas têm um poder muito grande sobre os seus pensamentos, sobre as suas sensações. E você tem também o poder de selecionar qual energia que vai te atingir. É o seu livre-arbítrio. Todos vocês têm algo que vocês gostam muito de fazer. Um hobby, como vocês falam. E se for de fácil acesso, nesses dias mais complicados, aí sim que vocês têm que buscar essa forma de esvaziar a mente, essa forma de aliviar a carga, de te fazer esquecer dos problemas. Lembrem das minhas palavras, não coloque o problema no pedestal. Ele não merece esse destaque na sua vida. A única coisa que vem de um problema que merece destaque é o aprendizado. Porque todo problema te traz um aprendizado, caso contrário, Deus não permitiria que você vivenciasse isso. Isso sim, o aprendizado, a evolução espiritual merece destaque. Mas a situação problemática em si, as pessoas que provocaram essa situação problemática, essas não merecem destaque na sua vida. Não faça esse boicote consigo mesmo, com a sua paz de espírito. Que Deus abençoe. Boa noite a todos. O tema da palestra de hoje é o sono como desprendimento parcial da alma. Para o Espiritismo, o sono não é apenas repouso físico, mas um período em que o espírito se desprende parcialmente do corpo. Essa separação não é total. Um cordão fluídico, cordão de prata, mantém a conexão vital. Esse fenômeno é conhecido como emancipação da alma ou desdobramento espiritual. Durante o desprendimento, o espírito está ativo e não dorme. Ele pode percorrer o espaço, visitando lugares e pessoas, tanto no plano físico quanto espiritual. Encontrar-se com outros espíritos, sejam eles encarnados em desdobramento ou desencarnados, entes queridos, amigos. Instruir-se e trabalhar, frequentando escolas espirituais ou auxiliando em tarefas de auxílio mútuo. Relembrar o passado e por muitas vezes ter vislumbres do futuro, o que explica alguns sonhos premonitórios. Os sonhos são lembranças fragmentadas das atividades do espírito durante o sono. A qualidade e clareza dependem do adiantamento do espírito. O desprendimento noturno serve a vários propósitos: refazimento das energias do corpo físico, preparo para a desencarnação, familiarizando o espírito com o estado de liberdade, progresso espiritual através do aprendizado e encontro com guias, fortalecimento dos laços espirituais. A vibração do indivíduo em vigília, acordado, afeta diretamente o desprendimento noturno,
Pessoas com pensamentos e sentimentos elevados atraem ambientes espirituais superiores e espíritos benfeitores. Já aqueles com vibrações densas podem ter experiências turbulentas e atrair espíritos de baixa vibração. Por isso, a prece antes de dormir é recomendada, pois eleva o padrão vibratório e prepara para um desprendimento mais salutar. O sono é, assim, uma prova diária da nossa natureza espiritual e da vida além do corpo. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre esteja com cada um de vocês. Eu queria falar um pouco antes do dormir. Filhos, é extremamente importante que vocês se preparem antes de dormir. Procure deixar os problemas um pouco de lado, rezar ou conversar com Deus, pedir para ir para um bom lugar, para uma noite tranquila e, principalmente, procurar que o ambiente de casa, ou pelo menos do quarto, esteja tranquilo. Muitas vezes, muitas brigas dentro de casa, reclamações, sofrimentos, as pessoas vão dormir irritadas, ou tristes, ou angustiadas, e muitas vezes quando dormem, como é uma energia negativa, pesada, às vezes não conseguem nem sair de dentro do quarto ou da casa, e se a casa também não está num clima bom, numa energia boa, muitas vezes acaba encontrando espíritos que estão lá dentro, que normalmente não são bonitos de ver. E não são bonitos porque estão sofrendo, isso vai afetando o corpo espiritual. Então é muito importante, quando for dormir, realmente pedir para Deus, para o Pai, te levar o mais para cima possível, te levar para conversar com o teu anjo da guarda, assistir uma palestra, que parece muito esquisito quando a gente está encarnado pensar nisso, mas muitas vezes você vê em palestras como aqui. Continua no plano espiritual dos interesses de vocês, vê aqueles parentes ou pessoas que vocês gostam que já desencarnaram. Muitas vezes o teu espírito protetor, ele vai conversar com você, te dar conselhos. Às vezes você acorda no dia seguinte tendo aquela ideia para resolver teus problemas, foi uma ajuda dele. Ou acorda mais tranquilo, mais sereno, apesar das dificuldades, porque ele também às vezes te falou os porquês de tudo. Claro que quando retorna dificilmente lembra disso, mas as sensações ficam. A gente vê muitas pessoas que dentro de casa que brigam, discutem, e quando ambas vão dormir, continuam brigando no plano espiritual. A briga continua, a discussão continua, aí acorda no dia seguinte morto de canseira, parece que nem dormiu, parece que mais cansado do que foi dormir, porque não estava fazendo uma coisa certa, estava de novo com energias negativas. De maneira geral, quando você vai dormir e acorda pior do que você foi dormir, é porque você não foi para um bom lugar, e depende de você. E às vezes esse não ser um bom lugar é até dentro da casa de vocês. Por isso que já teve uma palestra aqui que falou muito disso, de vocês cuidarem das energias dentro da casa de vocês, porque isso influencia muito, e principalmente na hora do sono, porque vocês sabem. Muitas vezes vocês brigaram no trabalho, discutiram, ficaram com raiva, e se os dois ficaram com muita raiva, as duas pessoas que brigaram, independente de onde estejam, eles vão se encontrar no plano espiritual e vão continuar brigando e discutindo. Às vezes o teu espírito protetor, ele se incomoda com isso e te joga literalmente no corpo. Que é quando você acorda com a sensação que caiu dentro do corpo, isso foi ele que te jogou para dentro do corpo para parar com isso, porque só está arrumando mais problemas. Então, a hora de dormir, muito mais do que descansar, porque o que descansa é o corpo físico, não a parte espiritual. Vocês vão sair do corpo de vocês, a não ser às vezes quando vocês comem ou bebem de uma maneira exagerada, às vezes vocês ficam presos no corpo, que também não é uma sensação boa, porque o corpo espiritual, ele é como se ele pudesse se movimentar, mas devido aos excessos ele não consegue se mexer.
Então ele fica uma noite inteira, vamos dizer assim, acordado, preso no corpo, e isso angustia também. Então no dia seguinte, com certeza, vocês não vão acordar bem. As pessoas se preocupam muito pouco com a hora de dormir, muito pouco de realmente rezar. E o que eu falo realmente rezar? Eu vejo que muitas pessoas repetem a oração que mais gostam, mas muitas vezes só repetem palavras. Não está nem prestando atenção no que está dizendo, não tem uma intenção real ali. Às vezes tento começar a rezar, mas quando começam a rezar já estão morrendo de sono, porque vão dormir quando não aguentam mais, e começa um Pai Nosso e acabou, reza, dorme, e assim por diante. E isso não deve ser dessa maneira. Lembrem-se que Deus, acima de qualquer coisa, Ele é nosso Pai. Às vezes é sentar na cama mesmo para não dormir, conversar com Ele, pedir ajuda, pedir conselho, pedir força, pedir para que tenha uma noite de sono produtivo, que vai receber uma ajuda que realmente vai te ajudar na semana seguinte. Aquele auxílio que você vai acordar, tendo pelo menos assim, às vezes a tua vida não mudou, mas você acorda com a sensação que vai conseguir passar por aquele dia de uma maneira mais serena, que tudo vai dar certo. Aí a gente escuta também, puxa, mas por que eu preciso dizer para Deus o que eu estou precisando, já que Ele sabe tudo? Livre-arbítrio. Nem Deus vai contra o nosso livre-arbítrio. Vocês têm que pedir o que vocês querem, vocês têm que autorizar o que vocês querem. E claro que vai acontecer sempre de acordo com o merecimento. Então é muito importante, antes de dormir, parar e conversar com Deus. Brigou, discutiu, não vai deitar agora, não vai deitar nesse momento. Vai fazer qualquer coisa que faça te esquecer essa briga. Quando você se acalmar, você vai lá, deita e dorme. Porque senão você vai acabar atraindo espíritos para dentro da tua casa. Às vezes a própria briga, a discussão, já atraiu o espírito para dentro de casa. E quando você dorme, você sai do corpo. E você vai dar de cara com esses espíritos. E eles vão fazer tudo para te deixar mais nervoso, mais apavorado, te dar medo, porque é esse tipo de energia que eles gostam. Então dormir não é simplesmente descansar o corpo, é muito mais do que isso. É retornar para o plano espiritual, que é a verdadeira casa de todos nós. Mas tem que voltar para uma maneira equilibrada, para que o sono, as horas do sono de vocês compensem também como um aprendizado, como uma evolução, como um momento de tranquilidade, onde que normalmente você consegue conversar com o teu espírito protetor, anjo da guarda, e ele vai te ajudar, vai te intuir, vai conversar, vai explicar muitas coisas que você tem dúvida, e que no retorno do corpo da carne você pode não lembrar, mas no momento certo as lembranças vão vir de que como agir ou deixar de agir. Então não abram mão dessa oportunidade de também durante o sono ser uma coisa equilibrada para a tua vida. Hoje a gente vê que as pessoas estão dormindo cada vez menos tempo, cada vez mais agitadas, normalmente irritadas, ou que estão com muitas preocupações, ou brigando. A gente vê muito isso, muita briga, muita discussão, e daí reclama que quer ter uma boa noite de sono. É praticamente impossível isso, porque a energia tua está pesada, e essa energia vai dificultar que você saia às vezes do ambiente da tua casa se não estiver muito equilibrado. Então, como nós repetimos muitas vezes aqui, tudo está na mão de vocês, mas a principal coisa que vocês têm que entender é que pensamento é energia, e esse pensamento, essa energia está te envolvendo, e ela afeta não só a tua vida quando você está acordado, mas quando você está dormindo também. Afeta teu corpo físico e afeta para onde você vai quando você dorme. Que a paz esteja com todos.